2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 1 ao 3. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por epístola, quer por palavra, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem antes que venha a apostasia, palavrinha que esse pessoal gosta, apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Vocês estão vendo a sequência de eventos aí, ó. Isso o quê? Você tem que ver lá no contexto que ele está falando. Rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele. Gente, Paulo não é esquizofrênico. Ele não colocou uma coisa atrás da outra. Opa, esqueci. Ó. Ele pode falar assim, reunir, levar 7 anos, aí ele volta, a vinda dele. Não, ele falou certinho. Rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele. Vocês estão vendo a sequência de evento? Vinda, reunir com quem está vindo. Não é? Reuniu, levou, aí depois vem de novo. Não está dizendo isso aqui. Está muito claro aqui. Não precisa nem de grego, de hebraico, está muito claro aqui. Aí, continuando aqui, ele fala, isso vai acontecer quando? Primeiro, vai acontecer uma coisa antes disso, o quê? Isso não vai acontecer sem que antes venha a apostasia, e a palavra apostasia, aí você vai no original. O que significa apostasia aqui? Eu não estou aqui com o Strong, depois o pessoal vai ler e eles vão explicar. Apostasia tem um significado de apartamento. Apartamento de quê? Abandono. É a pessoa que tá casada e se divorcia. Esse é o sentido. Vai acontecer um divórcio aqui. De quem? De um povo que vai estar unido em aliança com quem? Com Cristo. Então, parte desse povo vai entrar em apostasia. Então, essa iniquidade, essa manifestação da apostasia vai acontecer primeiro, aí depois vai acontecer o que em seguida? E manifeste o homem do pecado, que é o tal anticristo, o chifre pequeno e tudo mais, os outros apelidos que ele tem. Aí sim, tudo isso acontecendo, aí sim, Cristo vem para se reunir com o seu povo. É isso que Paulo está falando aqui. Mas o acréscimo, vou deixar o pessoal aqui comentar, os meus colegas. Apostasia, aqui eu peguei um aplicativo aqui chamado My Bible, é muito, não sei se está dando para ler aí. Eu cliquei em apostasia, quer dizer ali, ó, separação, deserção, né? No sentido de se afastar das coisas de Deus, né? É isso que quer dizer esse texto aqui. Não significa necessariamente que você está fora da igreja. Não. A apostasia, ela é um engano tão grande que as pessoas muitas vezes vão estar dentro da igreja, porém afastados de Deus, para piorar, né? O versículo interessante que eu vejo nesse texto é justamente aqui, deixa eu tentar procurar aqui, o versículo, como se já estivesse chegado, está aqui, a palavra chegado. Versículo 2. Aqui não vos demovais, não mude, né? Da vossa mente com facilidade. Vocês não mudem o vosso pensar com facilidade. Porque o apóstolo Paulo está dizendo, por quê? Porque eu já expliquei para vocês como que é a sequência da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e do nossa reunião com ele, o arrebatamento. Eu já expliquei para vocês. Não deixem as pessoas botarem coisa na cabeça de vocês. Não mude a mente com facilidade. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aos Tessalonicenses. E aí ele vai dizendo, nem vos perturbeis, quer por espírito, ou alguém, né, de repente dizer que eis que te digo, quer por palavra, fazer uma pregação para ele, diferente do que Paulo falou, quer por epístola, como se procedesse de nós. Alguém assinar embaixo dizendo que foi o apóstolo Paulo que escreveu aquela epístola diferente do que ele já tinha explicado a eles. E aí ele diz uma coisa interessante, supondo que tenha chegado o dia do Senhor, ou em outra versão, que o dia do Senhor esteja perto. Essa palavra chegado, ou perto, em outra versão, quer dizer a palavra iminente. Você tem ouvido aí muitos falarem que a volta do Senhor Jesus é iminente, mas o apóstolo Paulo está justamente falando o contrário. Ele está dizendo, não mova o seu modo de pensar com facilidade, porque a vinda, como o Alexandre Torres falou muito bem, a vinda do Senhor e a nossa reunião com ele, que é o centro da conversa ali, da carta, não será assim iminente. Não será como se o dia de Cristo estivesse perto, como se o dia de Cristo estivesse
iminente. Não será assim. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Então, quando alguém disser que Cristo, temos que Cristo pode voltar amanhã. Não pode voltar amanhã. Eu não estou sendo aqui leviano e nem altivo. É porque a palavra nos garante que tem muita coisa para se cumprir. Por isso, Cristo não pode voltar amanhã. Mas eu posso viver de qualquer forma por causa disso? Não. Porque a minha partida pode ser iminente. Eu não sei quando que eu vou partir, né? A qualquer momento a gente pode partir. Então, é nesse sentido que o apóstolo Paulo está dizendo que a volta do Senhor Jesus Cristo não é iminente. Alexandre José. Complementando aí, o pastor Jean, sua fala, dentro da iminência que os pré-tribulacionistas se apegam, né, dizendo que é uma verdade, é uma doutrina irrefutável, né, irrefragável, nós temos o texto de Atos dos Apóstolos, né, capítulo 3, versículo 21, que vai contra essa ideia da iminência, que é tanto defendida aí, né, pelos pré-tribulacionistas e dispensacionalistas. Capítulo 3, versículo 21 de Atos, Pedro, o apóstolo, né, da circuncisão, podemos dizer, porque a ele foi deixado a incumbência de pastorear as ovelhas do Senhor da parte da circuncisão, né, os judeus, propriamente dito, ele vai dizer assim, ó, no versículo 21, olha que interessante, refutando essa ideia, né, de que o Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento, né, para arrebatar a sua igreja. Ele vai dizer assim, ó, versículo 21, ao qual é necessário que o céu receba quem? O Senhor Jesus. É só ler o contexto do versículo 20 que vocês vão ver que ele está falando do Senhor Jesus. Então ele fala assim, ó, a qual é necessário que o céu receba. O céu recebeu o Senhor. Até, olha a expressiva até aos tempos da restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Olha que interessante. Realmente não tem muita dúvida, né? Não tem do que se duvidar. Então, assim, fica claro que a vinda do Senhor ela não pode se dar a qualquer momento, por quê? Porque Pedro ele estabelece aqui uma condicionalidade. Né? Para o Senhor voltar, é necessário a restauração de todas as coisas. Primeiro tem que se dar essa restauração. E quando é que ela se dá? Ela começa onde? O texto de Apocalipse 15, versículo 17 e 18 vai deixar, ou melhor, Apocalipse 11, versículo 17 e 18, vai deixar claro que a restauração começa a partir dali, né? A partir do estabelecimento do reino de Cristo na Terra. Quando a última trombeta, né, ela toca, entendeu? E nós podemos ver uma consoante, assim podemos dizer, no capítulo 10 de Apocalipse, o versículo é o versículo 17, se não me falha a memória. Olha o que o texto vai dizer rapidamente. Apocalipse capítulo 10, versículo 17 ao versículo 7, onde o apóstolo João, ele fazendo um prelúdio, né, se assim podemos dizer, da última trombeta, ele diz assim, ó, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas, tá vendo? Então, há uma conexão aqui entre Apocalipse 10, 7, Atos capítulo 3, versículo de número 21, e também, né, com Isaías 25, versículo 8, com o texto de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50 ao 54, e 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao versículo 18. Esses textos estão intrinsecamente elencados, não tem como você desassociar esses textos. Entendeu? Maravilha. Aí, pastor Jean? Maravilha, muito bom.
realmente dissecou aí todo